convite, né, e tá aqui com a gente. E eu vou falar um pouquinho dela para vocês poderem conhecer. Então, a Simone Silva Cunha, ela é doutoranda em saúde e enfermagem no programa de pós-graduação em enfermagem da Federal de Minas Gerais, professora do curso superior de tecnologia em radiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, atuou como docente do curso de enfermagem da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Unidade de Divinópolis, foi coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, também da Unidade de Divinópolis, e também vice-coordenadora do mesmo CEP. Atuou como coordenadora do curso de especialização Gestão em Saúde da UAB, da Unidade de Divinópolis, foi líder do Núcleo de Pesquisa Gestão, Sociedade e Epidemiologia na Enfermagem e na Rede de Atenção à Saúde. Ela é mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG, integrante do Núcleo de Pesquisa Administração em Enfermagem, especialista em informática em saúde, possui experiência hospitalar clínica e cirúrgica no Hospital Mater Dei e é enfermeira formada pela Universidade Federal de São João del Rei. Então, a gente gostaria de convidá-la a iniciar sua fala. Muito obrigada mesmo, Simone, e espero que todos possam aproveitar. Bom, gente, então boa tarde, né, a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a Camila pelo convite, né? É muito gratificante a gente vir e poder falar de uma temática que a gente ama, né? Porque é muito bom a gente falar sobre algo que a gente gosta, né? E eu passei a gostar a partir do momento que eu me tornei vice-coordenadora do Comitê de Ética. E aí eu comecei a entender a importância real, né, do Comitê de Ética, do Conselho Nacional de Saúde e do COEP. E a partir disso, então, eu comecei a estudar mais sobre, então, desde 2016 eu estou estudando profundamente, né, sobre o que é Comitê de Ética, sua importância, e ajudando, né, em relação a isso. Então, é muito bom para mim estar aqui hoje e ajudar em relação a agregar, né, a ajudar vocês a agregarem mais conhecimento sobre essa comissão e sobre os comitês. Bom, eu trouxe uma apresentação para tornar um pouco mais didático, no sentido que eu vou falar de Plataforma Brasil, e aí, ao eu falar de Plataforma Brasil, é interessante que eu trago aqui os passos, né? O passo a passo de como acessar essa Plataforma Brasil. Então, por isso que eu trouxe uma apresentação, certo? Vocês estão visualizando? Sim. Ah, ótimo. Então, a temática, né, que vai ser abordada aqui hoje vai ser sobre aspectos éticos, né? Então, vou dar uma abordagem geral sobre esses aspectos éticos e, posteriormente, falarei especificamente da Plataforma Brasil. Então, novamente, quero agradecer, né? Então, eu trouxe aí um resumo dessa apresentação. Então, o que eu vou falar? O Comitê de Ética, o que é o Comitê de Ética, para que serve o Comitê de Ética, né? Muitas vezes a gente escuta, o Comitê de Ética ele é só mais uma coisinha para atrapalhar a vida da gente, para demorar a tramitação do meu projeto, né? E não é isso, né? O Comitê de Ética ele tem uma bagagem histórica por trás para falar da sua implementação. Também vou abordar as principais resoluções, que é em relação às 3 últimas resoluções específicas para a área da enfermagem, né, dos projetos que mais são realizados. Eu vou falar que existem outras também, outras resoluções e outras normativas. E também, por último, a Plataforma Brasil. Então, será esse o contexto. Então, vamos iniciar falando o que é, né, esse Comitê de Ética, o que é a Comissão Nacional de Pesquisa em Saúde. Então, o objetivo principal dos dois é contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, né? Então, eu vou fazer com que todo aquele protocolo de pesquisa, ele siga um padrão ético. E não é um padrão ético da cabeça de um parecerista ou que é um padrão ético dos membros daquele comitê. São padrões éticos que foram estudados anteriormente, viram a necessidade desses padrões de se cumprir cada uma das normas e regras contidas dentro dessas resoluções.
Então, o CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, ele é um órgão interdisciplinar, consultivo, deliberativo, normativo e independente, que tem como objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa, visando sua integridade e dignidade. Então, o tempo todo, quando se fala em um protocolo de pesquisa, a primeira coisa que nós pensamos é nos participantes dessa pesquisa. Então, a pergunta que um parecerista faz diante de um protocolo de pesquisa é: esse projeto é relevante? O que vai trazer de risco e benefício para esses participantes desse projeto? É um projeto que vai trazer modificações para aquele indivíduo ou não, né? O objetivo daquele projeto ele é condizente com a proposta, com a metodológica que aquele pesquisador está propondo. Então, tudo isso a gente vai pensar no momento que a gente vai fazer uma relatoria de um projeto. Por que eu trago aqui que ele é interdependente, consultivo, deliberativo, normativo? Para vocês entenderem que, por mais que exista um CEP dentro de uma universidade, ele tem autonomia, né? Então, o comitê de ética dentro de uma universidade ou dentro de um hospital, ele é independente, né? Por mais que exista um diretor, um reitor de uma universidade, ele se torna independente, porque as ações que são tomadas ali dentro de um comitê de ética, elas têm que ser pensadas no indivíduo, né, que vai ser exposto àquela pesquisa. Então, ele não pode estar ligado, por exemplo, a uma indústria farmacêutica. Né? Então, o comitê de ética tem que ser desvinculado dos interesses, né, para conseguir avaliar de forma mais, como se diz, com isonomia maior em relação àquele projeto. Para trazer para vocês e buscar entender a importância do comitê de ética, para que ele serve, eu fiz uma linha histórica dos principais acontecimentos que aconteceram no Brasil e no mundo em relação a pesquisas que não seguiam, na época, protocolos éticos, primeiro, porque não havia, segundo, começou a existir, só que ele não tinha total eficiência, não estava sendo totalmente colocado em prática dentro das instituições de ensino e também pelos pesquisadores. Então, o primeiro que eu trouxe na linha do tempo foi em relação à diferenciação entre cobaias humanos e cobaias não humanos. Né? Então, até então, não se pensava qual a diferenciação que existia entre isso. Quem que são as pessoas que eu posso submeter a uma pesquisa? E por que alguns podem ser submetidos e outros não? Então, Pasteur propôs, por exemplo, a Dom Pedro II o uso de prisioneiros brasileiros que já estavam decretados, né, que iam sofrer pena de morte, a passar, então, como cobaias para vacinar vacina antirrábica. Então, eles se tornaram cobaias. Então, como eles já iam morrer, então eles se tornavam corpos ali que não precisavam ser tão totalmente pensados e não havia problema se caso eles morressem tomando a vacina, né? Então, isso era o que se pensava na época, né? E outro fato importante foi nos Estados Unidos, na mesma época, né, do Pasteur, teve um estudo de 3 anos, no qual um pesquisador, que era inclusive militar, ele pagou para um outro militar ficar com o abdômen aberto e ele observar, né, uma ferida, o tubo digestivo desse indivíduo. Então, ele fez uma ferida, né, no abdômen desse indivíduo para observar o tubo digestivo e ele pagava para esse indivíduo para ser uma pessoa que ele poderia observar. Na Prússia, em 1900, né, eles iniciaram a primeira regulamentação para consentimento dos participantes ser obrigatório. Então, a partir de 1900, na Prússia, que eles decretaram que era obrigado uma pessoa dizer que poderia participar ou não de uma pesquisa, porque até então isso não era considerado. E na Alemanha, né, a gente sabe de muitos casos, e eu trouxe um específico, que foi sobre a vacina BCG, né, que foi aplicada
em 100 crianças, delas 75 morreram, porque não havia realmente a indicação que aquela vacina de BCG, ela realizava o tratamento daquela criança, né? Então, foi chamado de desastre de Lubeck e levou à criação da diretriz para novas terapêuticas de pesquisa em seres humanos em 1931. Após esse acontecimento de morte de 75 crianças, é que surgiu algum indicativo de pensar na seguridade desse participante de pesquisa. E mesmo assim, né, a gente vê que não, na Segunda Guerra Mundial, né, que foi após esse ano, né, de 1931, que as pesquisas continuaram sendo abusivas, principalmente com judeus, ciganos e prisioneiros, né? Então, essas 3 classes eram utilizadas para realizar pesquisas em prol da ciência. Mas o que mais marcou, né, em relação à história, para falar dessa importância, né, de um comitê de ética, é a história da sífilis, né, no qual 399 negros possuíam sífilis e eles foram estudados, né, e aí foram separados em grupo controle e grupo não controle, e esse grupo de 399 ficaram sem tratamento nenhum, e a ciência, os pesquisadores na época falavam que eles ficaram sem tratamento para observar a história natural da doença. Né? E aí, com isso, o estudo foi conduzido nos Estados Unidos, teve apoio do governo americano na época, não havia tratamento nenhum comprovado no início da pesquisa, que foi em 1932, e aí vocês podem ver que após 40 anos de pesquisa, né, e durante essa pesquisa que foi, então, encontrada a vacina penicilina, em 1947, mesmo assim, os participantes eles continuaram sem tratamento em prol de conhecer a história natural da doença, né? Isso resultou, então, em 128 mortes, né, desses homens negros com sífilis. Além disso, 40 esposas foram infectadas com sífilis e 19 crianças nasceram durante essa pesquisa com sífilis congênita. E aí se perguntaram na época, né, em relação a publicações, né, desse projeto, desse desenvolvimento dessa pesquisa. E foram publicadas 13 artigos, né? 13 artigos. E aí a gente pode pensar, não, mas que pessoas são ruins? Elas são ruins? Talvez, poderiam ser. Mas até então tudo era justificado em prol de um bem maior, que era um conhecimento da ciência que poderia salvar outras vidas. Né? Então, sempre se pensou no bem maior, mas até que ponto, né? Então a gente se pergunta, né? Até que ponto a gente pode colocar a vida do ser humano em risco para ter um conhecimento. E aí algumas histórias parecidas foram divulgadas aqui no Brasil pelo Correio Eletrônico Brasilense, né? Pacientes com hipertensão arterial que não recebiam tratamento para ver o desenrolar dessa doença, provocação de crises de asmas em crianças, incluindo crianças, né, lactentes, para ver como que era essa história de ficar sem crise, passando pela crise convulsiva. Então, eles queriam observar a crise convulsiva na criança e no lactente. Além disso, 350 crianças com esquistossomose mansônica também não foram tratadas, né, para ver a história natural da doença. E pacientes com síndrome de pânico, eles foram induzidos até realmente à crise, para se observar a crise. Então, cada um desses foi uma pesquisa, foram pesquisas que tiveram publicações, esse Correio Brasilense foi uma revista, né, pública e, como se diz, ela é liberada, né, na época ela era liberada para todo mundo, e aí era muito conhecida no Brasil também. E aí eles levantaram isso por meio de artigos já publicados, né? E incluindo alguns artigos que foram passados por pareceristas em pares, igual é hoje.
né? E aí a pergunta que se faz, as pesquisas foram realizadas em nome da ciência, né? Todas elas, que eu citei aí anteriormente, e que riscos são aceitáveis para esses participantes, né, dessa pesquisa, até que ponto eu faço uma pesquisa em prol de uma ciência. E aí, especificamente no Brasil, nós temos um marco legal, né, que surgiu, então, essa preocupação com a ética em pesquisa. Então, partiu, né, com a criação do Conselho Nacional de Saúde, em 1988, né, e aí nele teve a primeira tentativa de regulamentação ética, só que não teve muita participação, principalmente dos pesquisadores da época, então ele não era muito seguido. Depois nós tivemos a revista Bioética, então a primeira revista bioética, em 1993, do Conselho Federal de Medicina, só que o corpo editorial não era composto por médico, a maioria era composto por pessoas de outros setores, né, da área da saúde. Sociedade Brasileira de Bioética foi criada em 1995, então a partir de 1988 até 1996, nós tivemos uma grande discussão em relação à ética e à bioética, em relação a essas pesquisas no Brasil. E aí surgiu, então, em 96, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que regulamentou a realização de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Então, foi o primeiro regulamento que nós temos, foi essa de 1996, que, posteriormente, ela foi atualizada em 2012, né, que se tornou, então, a resolução de número 466 de 2012, de dezembro de 2012. De 12 de dezembro de 2012. Então, eu trouxe aqui as 3 principais resoluções que surgiram após, né, esses acontecimentos de pesquisas e após ver a necessidade, né, de pensar em ética em pesquisa. Então, as que nós mais utilizamos, né, dentro das nossas pesquisas são essa resolução de 466, que traz sobre autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade dentro das pesquisas, falando ela de forma generalizada. Já a resolução de 510 de 2016 foi a primeira resolução que surgiu pensando em pesquisas a ser realizadas com ciências humanas e sociais, porque até então não tinha nenhuma regulamentação em relação a essas pesquisas. Então, pense, né? É algo novo, de 2016. E há 2 anos atrás, 2018, nós tivemos aí uma outra resolução importante, que é a 580, que ela fala especificamente dos projetos que são realizados dentro do SUS. Né? Então, ela abarca todos os projetos, né, de forma ética, o que tem que ser realizado, que serão realizados dentro do SUS, o que elas têm que se preocupar. Né? Então, ela traz isso de forma específica. Além disso, nós temos outras normativas, outras resoluções para falar de doenças ultra-raras, população indígenas, biobancos, né? Então, nós temos outras resoluções e outros complementares, né, que ajudam aí a entender essa complexidade que é esses projetos, né, que são desenvolvidos. Então, todas as resoluções, elas seguem, né, o princípio do principialismo, né, que é pensar na autonomia, que é o respeito à pessoa. Então, o participante, ele é soberano na sua decisão, ele não pode ser obrigado a participar e não pode ter troca ao participar, como eu falei lá na primeira pesquisa, né, que o indivíduo era pago para participar de uma pesquisa. Então, isso não pode ocorrer de forma alguma. A beneficência, que é a ação executada para benefício do outro, então é fazer o bem. Então, qual a gente já pensa, né? Qual que é o benefício que esse participante vai ter ao participar da minha pesquisa? E não maleficência, que a pesquisa deve apresentar um benefício que sobrepõe a um provável risco que ela vai ter durante a minha pesquisa. Então, é não fazer o mal, né? Então, eu tenho que pensar o risco que ela vai correr durante a minha pesquisa
é menor do que o benefício que ela vai ter, e aí a gente tem que pensar nesse risco, né, que ele pode causar esse participante. Além disso, o princípio da justiça, que é a garantia de igualdade entre os seres humanos, distribuição justa e universal dos direitos e deveres. Então, diferente das outras pesquisas que eu citei, né, que foram pontos negativos, então, se eu descobrir um remédio, como, por exemplo, a penicilina, que ela vai ajudar o indivíduo, eu não posso simplesmente dar para um grupo e deixar de dar para o outro. Imediatamente eu tenho que colocar da justiça, então eu tenho que fornecer o medicamento para os dois grupos. Então, se eu encontrei um medicamento que ele é bom para hipertensão arterial, imediatamente eu tenho que fornecer esse medicamento para os meus dois grupos, seja ele controle ou não. E com isso, então, né, eu tenho que pensar na ética, né, na pesquisa, e aí a gente vai propor, então, respeitar a dignidade e autonomia, ponderar riscos e benefícios nessa pesquisa, evitar danos previsíveis, ter relevância social. Então, qual a relevância desse meu projeto? Ele vai trazer diferença para a vida daqueles indivíduos que eu estou pesquisando? Ser justa e equitativa, não ser fútil, né? Não propor objetivos fúteis e respeitar os direitos dos participantes. E aí, esse quadro é um quadro, assim como o anterior, tá? É até de uma capacitação da CONEP, porque a CONEP, ela realiza capacitações também, tanto com os comitês de éticas, tanto também com as pessoas, tá? Com o público, pesquisadores e participantes. Então, ela fala que é um direito básico, né, dos participantes da pesquisa, receber informações do estudo de forma clara e acessível, então ele tem que saber. No TCLE tem que ficar claro o que ele vai ser submetido. Ele vai ser submetido a perguntas? Ele vai ser submetido a observação? Ele vai participar de um grupo focal? E que tipo de perguntas serão feitas a esses participantes? Então, ele tem que saber tudo, né, por meio do TCLE. Além disso, ele tem que ter uma oportunidade de esclarecer dúvidas. Então, não é somente pegar o TCLE e entregar para esse participante, eu tenho que ler junto. Eu tenho que perguntar para ele, o senhor ou a senhora entendeu o que eu estou dizendo? Tem alguma dúvida? Além disso, eu tenho que dar tem que estar lá um número de um telefone para ele entrar em contato, um e-mail, assim como o e-mail e telefone do CEP também. Tempo necessário para a tomada de decisão autônoma. Então, simplesmente minha pesquisa é essa, o senhor quer participar e querer uma resposta imediata. Eu posso dar um tempo para ele pensar se ele quer participar ou não. Além disso, tem que ter a liberdade de recusa em participar do estudo. Então, por isso que no TCLE, a gente cobra, né? Tem que falar lá no TCLE. O senhor, ele tem, né, o participante, ele tem liberdade de aceitar ou se recusar a participar da pesquisa sem que haja nenhum dano ou consequência no tratamento ou nas ações próximas, né, que serão realizadas com esse participante. Liberdade para retirar, então, o consentimento a qualquer momento. Liberdade para retirar o consentimento do material biológico. Então, o material biológico é daquele indivíduo, se eu falar, olha, não quero doer meu sangue, mas se eu falar, não quero mais que utilize meu sangue, ele tem total liberdade para isso. Assistência integral e imediata por danos, se caso isso acontecer. Direito a requerer indenização. Ressarcimento de gastos, incluindo do acompanhante. Então, vamos supor que ele teve que gastar dinheiro de passagem para ir fazer sua pesquisa, né? Então, ele tem direito a receber esse ressarcimento. Acesso aos resultados dos exames realizados no estudo, se for realizados. Receber gratuitamente o que for necessário no estudo. Acesso gratuito ao método contraceptivo escolhido, se for o caso, acesso a pós-estudo gratuito pelo tempo que for necessário, aconselhamento genético,
confidencialidade dos seus dados, né? Isso é muito importante, porque confidencialidade dos dados é outro tópico que tem que estar no TSLE. Eu tenho que falar que os dados deles vão ser confidencial. A não ser, tá, gente? Porque existem casos, por exemplo, eu vou pesquisar um político, um governante. Tal governante, ele pode ter já um discurso pronto, um discurso que todo mundo conhece, que independente de qual lugar do Brasil está, é o mesmo discurso e todo mundo sabe que foi ele que falou, né? Sabe que as ideias são daquele político. Aí é um outro procedimento, é um outro processo dentro do comitê de ética, no qual eu vou pedir a autorização para que ele tenha os seus dados publicados e ele vai correr o risco de todo mundo conhecê-lo, porque ele tem um discurso conhecido na comunidade. Né? Então, aí, até isso a gente tem que pensar, porque às vezes a gente vai fazer com o indivíduo que ele faz parte do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. Todo mundo, você pegar um discurso daquele conselheiro, vai saber que é ele. Exemplo, todo mundo, você pegar um discurso, seja dos últimos presidentes, vamos supor, Lula, Dilma e o atual Bolsonaro, e Michel Temer, todo mundo sabe a diferenciação dos discursos de cada um. Então, se eu pegar uma frase deles, todo mundo vai conhecer. Então, aí eu posso falar para esse indivíduo que o discurso dele vai ser disponibilizado e que ele pode sim ser reconhecido. Isso é muito comum nas áreas humanas e também nas artes, no qual a gente, né, são quadros e as pinturas são reconhecidas. Mas no nosso caso, a maioria são confidencialidade dos dados, tá? Respeito à privacidade, então, por mais agora que nós estamos vivendo, né, na era de pesquisas online, a gente tem que falar para esse indivíduo, tem que constar lá no TSLE, que nós vamos solicitar para que ele participe num local privativo da casa dele, no qual ele se sinta à vontade em verbalizar o que ele sente ou o que ele acha sobre um tema, né? Então, a gente tem que pensar nessa privacidade também agora, né, com essas pesquisas online, dentro da casa desse indivíduo. Informação de contato do pesquisador, do CEP do CONEP, já falei isso aqui, receber uma via e não cópia do TSLE, né, assinado também pelo pesquisador. Então, há também algumas questões hoje, né? Então, antes a gente tinha que ser uma assinatura, né, manual desse indivíduo. Hoje, com a pandemia, né, nesse novo conceito que nós estamos tendo em relação às pesquisas, já pode, o CONEP e o CEPES, eles estão aceitando assinaturas digitais, tá? Bom, e aí a gente pensa, né? Então, antes de falar de Plataforma Brasil, a gente tem que saber se o nosso projeto, ele tem que ser submetido realmente à Plataforma Brasil, né? Então, quais projetos que devem ser submetidos? São pesquisas que envolvem seres humanos, individual ou coletivamente, em sua totalidade ou em parte, se envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações e materiais biológicos. Então, ou seja, pode ser pesquisa que eu vou realizar só com o indivíduo, pessoalmente, ou por modo online. Se eu for utilizar prontuário do indivíduo, também tem que submeter esse projeto na Plataforma Brasil. Se eu for utilizar material biológico desse indivíduo, também tem que submeter na Plataforma Brasil. E pesquisas que não precisam ser registradas e nem avaliadas, né, pelo sistema CEP-CONEP. Então, são pesquisas de opinião pública, com participantes não identificados, diversidade, né, de elementos, que utilizam informações de acesso de domínio público, como, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa no banco de dados do DataSUS, né, dados que são disponíveis, por exemplo, hoje a gente vê que tem muito dado sendo disponível da COVID, né, COVID-19. Então, eu posso fazer uma pesquisa nesse banco de dados da COVID e não preciso passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, porque são dados que são públicos, né?
Pesquisa censitária, como, por exemplo, a gente vê, né, indo nas nossas casas, né, o IBGE, que faz essa pesquisa, né, em cada casa. Então, a gente não assina, né, termo de consentimento com o IBGE. Então, só para a gente linkar uma coisa com a outra, então, só pesquisas censitárias, né, com bancos de dados cujas informações não agregadas sem possibilidade de identificação individual. Então, bancos de dados que já estão disponíveis, por exemplo, e que não tem nenhuma identificação de nenhum indivíduo. Pesquisas que são realizadas exclusivamente com texto científico, então, por exemplo, vou fazer uma revisão da literatura, então eu não preciso passar esse projeto no comitê de ética, ou que vai realizar um aprofundamento científico sobre alguma teoria, também não precisa. E atividade com intuito exclusivamente de educação, ensino e treinamento sem finalidade de pesquisa científica. Então, nesse contexto aqui, nesse último tópico, a gente inclui muito as pesquisas de extensão. Mas aí que tá. Se for pesquisa exclusivamente de extensão. Agora, se, por exemplo, eu quero aplicar um questionário no meio da minha pesquisa de extensão, aí sim tem que passar pelo comitê de ética em pesquisa. Certo? Agora, se for exclusivamente treinamento, eu vou treinar os alunos do 8º período de enfermagem para punção venosa. Esse é o meu projeto de extensão. Então, eu não vou passar esse projeto pelo comitê de ética, certo? Eu vou somente passar se eu, no meio dessa capacitação, quero, por exemplo, fazer um questionário sobre o que eles acharam de punção venosa durante o tempo que eles estiveram no campo, né, das visitas técnicas que eles fizeram. Então, aí eu vou precisar de passar esse projeto pelo comitê de ética. Não se enquadra, então, nesses quesitos anteriores, né, o trabalho de conclusão de curso, monografias similares, devendo-se, nestes casos, apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP. Bom, em relação às pesquisas, tudo que eu estou falando aqui, né, na parte de resolução, tudo vocês vão encontrar nas 3 que eu falo aqui na apresentação, certo? Então, os projetos que precisam e não precisam passar no comitê de ética, vocês encontram na resolução 510 de 2016. Bom, até então, é porque eu não estou vendo vocês. Até então, tá dando para seguir? Até aqui tá tudo tranquilo, Simone. Não sei se você tem uma dúvida que surgiu agora, se espera, o que você prefere? Pode ser, porque agora eu vou entrar na plataforma Brasil. Vou falar ela, que é só uma única agora. Tá. A Camila perguntou se os formulários eletrônicos, como o Google Forms, também podem ser utilizados para confirmação de participação do indivíduo no lugar da assinatura presencial ou eletrônica? Hoje, com a pandemia, pode. Pode. Só que aí você tem que deixar claro no seu projeto que você irá disponibilizar esse termo de consentimento para o indivíduo, ou seja, às vezes ele clica lá e você manda por e-mail, ou ele clica lá, ele vai ver, ou então tem uma opção no qual ele vai clicar e esteja claro para ele que ele tem que guardar uma via desse TCLE. Então, é isso que você tem que estar descrito no seu projeto, que você vai orientar esse participante a guardar uma via desse TCLE. Antes da pandemia, isso não era viável, tá? Isso foi uma circular disponibilizada pelo CONEP, né, pela comissão, e aí ela disponibilizou isso agora, mas anteriormente, não, isso não era possível, você teria que enviar o TCLE para cada um. Mas hoje, com a pandemia, sim, você pode fazer isso, desde que você deixe claro que você irá orientar esse participante a guardar uma via do TCLE, tá? Então, o que importa hoje é ele guardar uma via. Certinho. Acho que pode prosseguir, porque não tem outras dúvidas. Tá. Vamos lá, então. Então, Plataforma Brasil, né? Então, a Plataforma Brasil, vocês vão encontrar nesse link aí, plataformabrasil.saude.gov.br, e aí /login.jsf. E aí lá tem a opção de cadastro.
tudo que eu vou falar aqui da Plataforma Brasil, se vocês clicarem nesse link, lá dentro da Plataforma Brasil, tem muitos manuais, todas as normas, regulamentos, resoluções, comunicados, tudo do CEP tem lá. E também eles colocam uma secretária eletrônica, tá? Que te ajuda e ela sempre, na maioria das vezes, ela fica muito disponível. Então, se você não tem... Vocês estão vendo o meu cursor? Sim, tá dando para ver. Ótimo. Então, para quem não tem, né, cadastro na Plataforma Brasil, basta vir aqui, ó, no Se Cadastre-se e seguir os passos. Não é confuso, tá? Ele é bem fácil. E aqui, a primeira tela, quando a gente coloca aquele link lá, a primeira tela que surge é esta. Então, eu tenho o telefone, tenho o atendente online, que é esse aqui, que fica aqui. Aqui, né, eu tenho as circulares específicos para quem for trabalhar com biobanco, manuais, tutorial de como mexer na Plataforma Brasil. Então, aqui dentro eu tenho tudo que eu preciso para mexer nessa ferramenta. Após fazer o cadastro, né, então eu vou aqui, coloco o meu login e a minha senha, né, um conselho que eu dou, né, se caso um dia você perder sua senha, não lembro mais minha senha da Plataforma Brasil, porque como é por CPF, tá? Eles não permitem, por exemplo, você ter mais de um cadastro. Então, porventura, vai que alguém perdeu a senha, né, da Plataforma Brasil, basta ir no seu comitê de ética em pesquisa ou no comitê de ética pesquisa mais próximo e solicitar que eles reenviem a senha. Só que para isso você tem que ter acesso ao seu e-mail, porque reenvia a senha pelo e-mail, tá? Então, o e-mail é uma coisa que vocês não podem esquecer. Então, se porventura isso acontecer, basta ir a um comitê de ética em pesquisa. Assim, quando vocês entram, né, na Plataforma Brasil, a opção público, que é essa página anterior que estava, opção de pesquisador e alterar meus dados. Então, se porventura hoje você está na USP, né, na Escola de Enfermagem da USP. Vamos supor que amanhã você vai para a Escola de Enfermagem da UFMG. Então, você tem que vir aqui e mudar os seus dados, porque isso vai alterar na hora da escolha do comitê de ética. Né? Porque, geralmente, pesquisas para aquele comitê de ética são pessoas que participam daquele núcleo. Então, por exemplo, o aluno da graduação, a gente fala que ele pode seguir os passos e submeter o protocolo, mas no nome do professor, porque é o professor que é o responsável por aquele projeto. Eu, por exemplo, que estou no doutorado, se eu quiser submeter, por exemplo, meu projeto ao órgão que eu estou vinculada, que é o UFMG, eu não consigo, né? Porque eles só olham dos professores que estão lá dentro da escola que eu realizo, que é a escola de enfermagem. Então, eu vou submeter, posso até submeter, mas na hora de colocar, eu tenho que colocar a minha orientadora como autora principal, como coordenadora desse projeto, certo? Porque senão o comitê de ética ele vai recusar o seu projeto, porque cada comitê de ética, ele analisa os protocolos de projetos dos professores daquela instituição. Então, por isso é importante, se você mudar de instituição, alterar os seus dados também para mudar de instituição. Aqui dentro, né, nós vamos ter, então, dentro da aba pesquisador, uma nova submissão, né, e também cadastrar projetos aprovados anterior na Plataforma Brasil, se caso for, né, isso. Aqui nós vamos ter a situação da... Oi. Desculpa te interromper, a gente teve uma demanda aqui pedindo, por gentileza, para aumentar um pouquinho sua tela de apresentação. Aumentar a tela? Tá vendo lá em cima que tem um maisinho e um menuzinho? Aqui, vê se deu. Melhorou, gente? Opa! Eu acho que talvez você vai ter que colocar ESC para você sair e voltar onde que... Mas melhorou? Sim, parece que sim, aumentou quando você colocou a apresentação maior. Tem pessoas aqui respondendo que melhorou sim. Beleza.
Então, aqui eu posso para outro ou querem que fala de novo? Deu para ver aqui os tópicos, esqueceu senha, cadastre-se. Nesse Pode aqui, continuar. tá, opa. Nesse aqui é nova submissão, né, ou projeto anterior. Além disso, ele também tem a opção, né, de, por exemplo, se você tem muitos projetos, né, como é esse caso aqui, ó, por exemplo. Eu tenho vários outros projetos aqui, certo? Vamos supor que eu quero encontrar somente os que foram aprovados. Vamos supor que tem vários aqui, eu quero todos aprovados. Eu desmarco todas as opções e marco somente aprovado. Vamos supor que eu quero procurar um em apreciação ética. Eu desmarco e coloco só em apreciação ética, certo? Então, aqui vai aparecer, né, o CAI do projeto. Algumas revistas, elas solicitam o CAI no momento da publicação, né? O que eu acho de forma equivocada, porque o CAI, ele é apenas um indício que você submeteu o projeto na plataforma Brasil. Não significa que ele foi aprovado. Então, na minha perspectiva, o correto é solicitar um número de parecer. Porque o número de parecer, ele fala se realmente o projeto foi aprovado ou não. O CAI, eu posso vir aqui submeter. No momento que eu submeti o projeto, ele já vai aparecer um número aqui, certo? Que é esse CAI. Aqui vai estar o nome do responsável pela pesquisa e aqui o comitê de ética no qual ele se encontra. Então, por exemplo, aqui a unidade do Estado de Minas Gerais e esse número que aparece aqui é o número do comitê. Cada comitê tem um número, tá? Então, aqui o comitê do Estado de Minas Gerais 5525, já da unidade de Divinópolis é 5115, ou seja, da USP vai ter outro número, da UFMG vai ter outro número. Então, cada um tem um número. A origem, né, onde ele se encontra, a situação, e aqui uma coisa nova, né, que a Plataforma Brasil ela está inovando cada dia mais, nessa nova versão, que é a 4.0, eles colocaram aqui, ó, último parecer. Então, se eu clicar aqui, ele vai me aparecer último parecer, parecer consubstanciado, então ele vai me dar essas opções. Se eu clicar nessa lupinha que tem acima, é para me visualizar esse projeto. Então, eu clico nela, eu visualizo o projeto. Então, vai me aparecer, né, o projeto. E aí, nós temos algumas questões, né? Quando eu clico aqui, ó, nova submissão, que é o que eu vou focar aqui com vocês, ele vai automaticamente me aparecer essa tela aqui. E aí, ou seja, a gente tem que entender que nós vamos ter que fazer todos esses 6 passos para submeter um projeto. E aí eu acho que eu vou ter que minimizar aqui, sabe por quê? Porque não vai ter como vocês verem a tela toda. Deixa eu ver. Ah, não, esse aqui tem como. Beleza. Então, aqui, ó. Primeiro passo são informações preliminares. Então, ele vai me perguntar aqui, a pesquisa envolve seres humanos? Se sim, ele já me fala aqui, ó, que eu vou ter que seguir a resolução 466 para ciências da saúde ou 510 para ciências humanas e sociais. Então, eu clico em sim. Depois ele me pergunta, informa o modelo que deseja preencher. O modelo completo, ele ainda não está disponível, tá, gente, na Plataforma Brasil. Então, ele me dá essas 2 opções, porque depois eles estão pretendendo expandir a Plataforma Brasil para esse completo. Então, eu coloco simplificado. Automaticamente já vai aparecer aqui, ó, meu CPF, meu telefone, meu nome, meu e-mail. E aí ele pergunta, deseja delegar a autorização de preenchimento desse projeto a outras pessoas? Vamos supor, sou professora lá da radiologia, eu quero colocar um aluno meu para continuar o preenchimento, né, desse projeto. Eu venho aqui em sim e adiciono assistente. Mas aí que tá, eu só consigo adicionar qualquer pessoa ou equipe, igual vocês estão vendo aqui embaixo, se essa equipe, nessas pessoas, elas estiverem cadastradas na Plataforma Brasil. Se caso esse aluno não está cadastrado na Plataforma Brasil, esse professor não consegue colocar ele aqui dentro,
tá? Então, para mim colocar como delegar essa função, ele tem que estar cadastrado na plataforma Brasil. Em seguida, vai aparecer aqui para mim a instituição proponente, que é a instituição onde eu estou alocada, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Se eu mudei de instituição, igual eu estou falando para você, lá nos meus dados pessoais, se eu coloquei, por exemplo, que eu estou lá na USP, automaticamente já vai aparecer aqui o USP para mim. Certo? Então, dependendo dos meus dados, é o que vai aparecer aqui. Mas ele também dá a opção de procurar, certo? Mas o ideal é que você cadastre lá, mude seus dados e ele aparece aqui. Então, aqui dentro dessa pastinha, você clica nessa pastinha, algumas universidades têm pastas, outras pastas aqui dentro, por exemplo, a UENG, Unidade de Divinópolis, ela era dentro de uma outra pasta da Universidade do Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque a UENG, ela possui 4 comitês de éticas, então eu poderia escolher em qual comitê de ética eu gostaria de submeter o meu projeto. Logo em seguida, você fala se o projeto é nacional ou internacional. Então, eu coloquei aqui que esse, né, exemplo que eu fiz aqui, ele não é internacional. Se ele for, você tem que indicar aí que ele é internacional. E logo em seguida, quando eu coloco, né, aqui embaixo, no próximo, ele já me manda para o 2. E aí, clicar. Vocês viram aqui embaixo que também tem como salvar e sair, né? A qualquer momento, ele me dá essa opção, salvar e sair ou próximo. Para quem está iniciando, fazendo isso pela primeira vez, que não tem tanta prática, eu indico salvar e sair. Por quê? Porque vocês vão ver na hora que vocês entram na plataforma, geralmente aqui, ó, eles vão te dar um tempo. É esse tempo aqui que expira, né? Então, todas as janelas se fecham. E aí, algumas vezes salva o que você colocou, algumas vezes não salva. Infelizmente, esse é um problema, tá, gente? Que a plataforma Brasil reconhece, que o CONEP reconhece que existe na plataforma Brasil, que eles estão tentando resolver. Então, pode ser que você veja aqui que tenha 39 minutos e 50 segundos faltando, e o sistema fecha bem antes disso, tá? Esse é um problema que quem é participante, né, quem é pesquisador, desculpa, ele tem, e quem está no comitê de ética também tem. Então, eu aconselho, né, a preencher cada um desses passos, salvar e sair e voltar, para você não perder tempo, né, porque pode ser que você perca todas as informações. Então, clicou no próximo, ou no salvar e sair, você vem aqui para o passo 2, que é a área do estudo. Então, tem algumas áreas temáticas, né, que são a área de genética humana, reprodução, povos indígenas, que são consideradas como pesquisas de alta vulnerabilidade ao participante. Então, geralmente, quando a gente clica aqui, que é genética humana, reprodução humana, equipamentos, né, dispositivos, esse projeto, ele não vai ser avaliado somente pelo CEP local, ele vai ser avaliado pelo CONEP, que é ligado ao Ministério da Saúde, certo? Então, são áreas mais específicas. E aqui embaixo nós temos, né, grandes áreas de conhecimento, né, do CNPq. Eles expandiram isso aqui, até então tinha apenas 4 áreas, mas eles colocaram, né, ciências exatas, a terra, biológicas, ciências da saúde, ciências sociais aplicadas, ciências humanas. Então, você vai clicar na sua grande área. Dependendo, se você colocar, por exemplo, ciências humanas, alguns próximos campos que eu vou falar vai abrir ou não vai abrir. Então, alguns campos, eles só abrem dependendo do que você marca aqui. Certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo do que é o comum, né? O rotineiro que a maioria das pesquisas elas fazem, né? Então, eu marquei a grande área 4. Então, ao marcar a grande área 4, ela vai aparecer aqui para mim, ó, logo embaixo, tá, gente? Então, embaixo dessa tela, tem ali, ó, propósito do estudo, né? Então, ele vai vir aqui, ó. Qual que é o título público da pesquisa e o título principal da pesquisa? Por que eles colocam essas duas coisas? Porque, às vezes, tem pesquisas que têm patentes. E pesquisas que têm patentes, é bom a gente colocar, né, um título público
e o título principal da pesquisa diferenciado, até mesmo para não ter roubar a ideia, né? Agora, nós que somos da área da saúde, né, pessoas das ciências humanas e sociais, não tem problema se caso não for uma patente, se não for, né, algo específico, uma criação específica, né, desse projeto, você pode colocar o mesmo título no público e no título da pesquisa principal. Aqui embaixo, né, eles vão dar algumas opções, se caso, dependendo do que eu marcar lá. Então, por exemplo, acrônimo, né, são palavras que, por exemplo, não tem um significado, você só conhece por aquele conjunto de letras, né? Isso é mais específico de pesquisa genética, né? A mesma coisa aqui, tá? Além disso, né, contato público. Então, quem que vai ser o contato principal dessa pesquisa? É o pesquisador? Se sim, já vai aparecer os dados aqui, ó, o CPF, o nome social dessa pessoa, o telefone, né? Se não, você vai adicionar esse contato, né? Então, por exemplo, vamos supor que você está colocando aqui do seu orientador, você pode adicionar aqui o contato dele. E logo em seguida, vai aparecer o contato científico, que é o mesmo contato que aparece aqui, e aí você clica no próximo ou salvar e sair. Se você esqueceu de algo também anterior e viu que aqui tá, vamos supor, o meu tinha que ter genética, tinha que ter esse acrônimo aqui. Então, eu volto, marco genética e vejo os passos, tá? O que ele vai abrir. Então, a todo momento ele me dá essa opção. Aqui, no terceiro passo, é mais para os tópicos que ficam abertos, é mais para quando você vai fazer um estudo observacional, estudo experimental. Então, ele vai falar tudo aqui para mim, por exemplo, condição de saúde, problema desse estudado, os CIDs, né, os descritores da ciência de saúde, né? Então, ele vai me dar essas opções quando são estudo clínico, né, estudo observacional, então ele vai me dar essa opção aqui. Aqui é o tipo de intervenção, ele vai falar se eu vou ter estudo, eu vou fazer pesquisa clínica, estudo de corte, então ele vai me falar que tipo de intervenção que eu vou fazer aqui dentro com esses pesquisados, então ele vai me falar aqui nesse tópico. A natureza da intervenção também, por exemplo, se é farmacológica, vacina, igual está sendo feita agora, né, com a Covid-19, a maioria das pesquisas são pesquisas clínicas, né? Dispositivo, biologia. Então, ele vai me dando aqui as opções, dependendo do meu estudo. Os descritores e a intervenção que será realizada. Então, eu tenho que colocar aqui todas as intervenções que serão realizadas, os CIDs, né? O DEX, se vai ter fase 1, fase 2, se haverá uso de placebo ou a existência de grupos que serão submetidos a nenhuma intervenção e por que tem que justificar. Então, estudo clínico, estudo com placebo, estudo de corte, então vai ter sempre esses tópicos aqui. Haverá alguma aplicação de WAUT, que é algum fármaco, né? Então, não haverá aplicação de algum fármaco por determinado tempo e rompimento desse fármaco e por quê. Então, eu tenho que colocar aqui a justificativa. E logo abaixo ele me dá um desenho do estudo. Então, se o seu estudo não for clínico, não for de corte, não for observacional, não for experimental, vai estar disponível para você somente o título principal, título público e o desenho aqui, ó. Então, vamos aqui para o desenho. O desenho eu vou colocar o quê? O que vai ser feito nesse projeto, né? Algumas pessoas dizem, eu posso colocar o resumo? Pode, né? Mas você tem que focar no aspecto metodológico, certo? Então, desenho é um aspecto metodológico desse estudo. Aqui, financiamento. Você vai adicionar o financiamento, então, vai colocar tudo aquilo que será gasto com a pesquisa. Então, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, se vai ser, desculpa, aqui é só financiamento. Se é financiamento próprio, se tem alguma bolsa, esse projeto financiado pelo CNPq, pela FAPEMIG, pela CAPES, né? Então, eu vou colocar esse financiamento aqui. Ele vai me pedir o CNPJ, a empresa, o tipo de financiamento, o e-mail e telefone, né?
E aí, no meu caso aqui desse exemplo, é financiamento próprio, né? Nós não temos financiamento para o projeto. Aqui ele vai me pedir as palavras-chave, ele pede que eu coloque 3, no mínimo 13, no máximo 5 palavras-chave, tá? Então, eu coloco aqui as palavras-chave que estão ligadas ao meu projeto, vou para o próximo passo, ou salvar e sair. E o próximo passo é o delineamento do estudo. Então, aqui eu vou pegar as informações do meu projeto e completar nessa parte. Então, eu coloco aqui o resumo do projeto, a introdução desse projeto, qual que é a hipótese que eu vou testar, se tem objetivo primário, uma coisa importante, tá? Tudo que tem asterisco vermelho é porque é informação obrigatória, que você tem que complementar, porque senão ele não avança, o sistema não avança. Então, observe só, aqui o objetivo primário, ele é obrigatório. Já o secundário, ele não é. Então, se você não tiver, não tem problema. Aqui você vai colocar a metodologia proposta. Lembrando que esse espaço aqui, ó, ele cabe apenas 4.000 caracteres. Então, se porventura sua metodologia for maior do que isso, você terá que reduzi-la, certo? Porque não cabe tudo aqui. E logo em seguida, você vai... Opa, deixa eu ver aqui. Logo em seguida, você vai colocar o desfecho primário. O que é o desfecho primário? É aquilo que você espera encontrar com a sua pesquisa. Qual o resultado que você espera com a sua pesquisa? E se tiver desfecho secundário, também você coloca aqui. Um outro ponto que ele pede é o tamanho da amostra. E esse ponto é um ponto muito questionado, já foi questionado junto com a CONEP, em relação, por exemplo, para mim que trabalho com pesquisa qualitativa, né? Porque nós não trabalhamos com número, né? Eu trabalho com pesquisa qualitativa e trabalho com saturação de dados, né? Então, eu não tenho definido uma amostra. Então, eles pedem como quesito obrigatório. Então, isso é muito discutido no CONEP, eles, né, reconhecem e estão vendo outras propostas para vislumbrar isso, como ficará. Mas, enfim, por que eu coloquei 15, sendo que eu não tenho uma amostra? Porque, além de trabalhar com saturação de dados, eu trabalho com um teórico que é o Turato. E o Turato traz que a saturação de dados ele não ocorre com menos de 12 entrevistas, né? Então, ele tem essa fala, que com menos de 12 entrevistas não saturam. Então, eu coloco 15, coloco 3 a mais e coloquei 15. Mas se eu quisesse colocar 5, eu poderia? 7, 10, posso. Só que eu tenho que lembrar que esse número aqui, ele é me pedido em outra situação. Então, o mesmo número que eu coloco aqui, eu vou colocar no próximo passo, que eu vou mostrar para vocês. Agora, para quem trabalha com pesquisa quantitativa, esse número é fácil, né? Basta ver o cálculo amostral e colocar um número aí. Data do primeiro recrutamento, se você vai separar em grupos, e se nessa separação de grupos vai ser, por exemplo, primeiro eu vou realizar observação e depois, num dado momento, eu vou realizar a entrevista, né? Então, se tem esse dado de recrutamento diferenciado, né? Ou se você vai antes lá no campo, pedir às pessoas para participarem da sua pesquisa, né? Então, se tiver esse recrutamento, você tem que colocar aqui a data. Ou então, você colocar apenas que não se aplica. Aqui vai pedir, né, o país onde vai ser recrutado, e aí você coloca o Brasil, igual no meu caso, ou em outro país, né, que você esteja realizando a pesquisa. E com isso, nós já vamos, então, para o quinto passo, né? Então, ele fala aqui, ó, haverá uso de fontes secundárias, dados prontuários, dados demográficos, etc. Se sim, você tem que colocar aqui e especificar. O que você vai utilizar? Se é prontuário, quais prontuários?
Tem data específica, vai pegar um atendimento de data específica desses prontuários, vai olhar ao longo, né, da vida desse indivíduo, desse prontuário, se é dado demográfico, quais dados demográficos são, se é específico de município, se não é. Então, tudo isso tem que colocar aqui. Lembra lá que eu falei dos 15 indivíduos? Então, esses 15, eles voltam à mesma pergunta aqui, certo? E aí eu tenho que repetir o mesmo número que eu coloquei lá, eu tenho que repetir aqui. Aqui ele me dá a opção de, por exemplo, dividir, né, em grupos os participantes. E aí, se eu coloquei esse exemplo aqui, geralmente eu não divido em grupo, tá? Eu, por exemplo, como são 15 pesquisas qualitativas, eu coloco grupo único. Então, grupo único serão os 15, no qual eu vou fazer entrevista, observação e técnica do gibi, por exemplo. E aqui, vamos supor que eu divido, é só você colocar grupo A, vou fazer entrevistas, semi-estruturar a técnica do gibi, grupo B, vamos supor que eu ia fazer só observação, era para ter colocado aqui só observação, esqueci. Então, eu coloco aqui se vai ser grupo A. Ou então, por exemplo, grupo focal vai ser dividido em grupo A com 7 pessoas, grupo B com 8 pessoas, e os dois vão ser feitos grupo focal, certo? Então, eu posso dividir assim também. Ou colocar um grupo único. A outra pergunta, o estudo é multicêntrico no Brasil? O que é ser um estudo multicêntrico? Estudo multicêntrico é se ele vai ser realizado numa instituição e em outra. Exemplo, vamos supor que a gente faz uma parceria aqui agora, de fazer um projeto na UFMG e o mesmo projeto na USP. Então, são parcerias de o mesmo projeto sendo realizado em instituições diferentes. Então, isso é ser um projeto multicêntrico. Instituição coparticipante. Então, vocês viram que lá no início eu falei instituição participante, né? A instituição participante é na qual eu estou vinculado. Já a instituição coparticipante é a instituição onde eu vou recrutar esses participantes da pesquisa. Exemplo, vamos supor que essa pesquisa aqui, vocês viram lá no início, que ela vai ser realizada no SAMU. Então, se ela vai ser realizada no SAMU, na região centro-oeste de Minas Gerais. Então, eu vou fazer uma parceria. A minha coparticipante é lá, o SAMU, no centro-oeste de Minas Gerais. Agora, um detalhe. Se lá tiver comitê de ética, no SAMU de lá tiver comitê de ética, obrigatoriamente eu tenho que adicionar aqui como coparticipante, porque vocês estão vendo aqui que não é uma opção que é obrigatória. Eu coloco se eu quiser, certo? Então, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que eu estou lá na escola da USP, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, vou fazer um projeto no hospital vinculado à escola. E esse hospital tem comitê de ética. Então, automaticamente, né, vamos supor que eu vou entrevistar os enfermeiros lá nesse hospital. Então, automaticamente, eu tenho que vir aqui e adicionar o hospital como coparticipante. Por quê? Na hora que eu submeto meu projeto, meu protocolo, esse protocolo ele vai lá para o comitê de ética do hospital automaticamente e também para o comitê de ética da Escola de Enfermagem da USP. Então, ele vai para os dois comitês ao mesmo tempo, certo? Então, geralmente, primeiro um comitê avalia para depois passar para o outro, tá? Então, geralmente, é o da escola que vai depois para o hospital. Vai depender do comitê de ética. Então, ou seja, se tiver comitê de ética, é obrigatório eu colocar aqui, certo? A mesma coisa de município. Por exemplo, o meu mestrado foi com o município de Betim. Lá eles têm um comitê de ética para avaliar todos os projetos. Então, obrigatoriamente, tive que colocar ele aqui como coparticipante, porque lá tem um comitê de ética. Aqui, ele já vem, no próximo tópico, ele já propõe a dispensa do TCLE. Essa opção aqui, ele já vem marcado como sim, que propõe a dispensa do TCLE. Então, vocês têm que tomar esse cuidado, que se, no seu caso, tiver o termo de consentimento livre e esclarecido, você tem que marcar a opção não, tá? Que não dispensa esse TCLE, pelo contrário, você vai precisar dele. E aí,
Se você colocar que dispensa, você vai colocar uma justificativa. Haverá retenção de amostra para armazenamento em banco? Se sim, você vai colocar, ou se não, né? Se sim, você tem que colocar justificativa. Logo em seguida, o cronograma de execução. O cronograma de execução, gente, vocês vão ver que quando você começa a preencher ele só te permite preencher a partir da data que você está fazendo o protocolo. Então, tudo que eu fiz antes do dia de hoje, vamos supor que eu estou submetendo hoje, então tudo que eu fiz o projeto no tempo antes, ele não me dá essa possibilidade de incluir. Por quê? Porque a plataforma Brasil, ela entende que o seu projeto começa a partir do momento que você coloca o seu projeto aqui. Certo? Então, por isso que ele não te permite colocar datas anteriores, né? Isso também é questionado, né, com a plataforma Brasil, e também está sendo pensado em relação a isso para as novas versões. Mas até então, o que se entende de projeto é a partir do momento que você coloca ele na plataforma Brasil. Então, você vai colocar coleta de dados, análise de dados. Cuidado, sempre, né, o nosso mais motivo de pendência que a gente tem quando a gente recebe protocolos, né, de pesquisa, é o indivíduo que coloca que, o pesquisador que coloca que a coleta de dados vai ser antes da análise do comitê de ética, né? Então, não pode, né? Então, a regra é o seguinte: primeiro, ele passa pelo comitê de ética. Depois, você realiza a pesquisa. O caminho inverso não existe, né? Porque eu falei desde o início aqui, todo um propósito, por que a gente faz uma análise ética nos projetos. Então, primeiro, eu passo no comitê. Depois, então, que eu vou coletar dados. Além disso, orçamento financeiro, aqui sim, você vai colocar tudo que é gasto vai ser gasto com esse projeto. Por exemplo, aqui, ó, transporte, gravador, pode ser tradutor de texto, tradutor de artigo. Vamos supor que, eu sou, igual no meu caso, né? Eu sou bolsista do doutorado. Eu posso colocar minha bolsa aqui? Não, porque minha bolsa não é específica para realizar esse projeto. Minha bolsa é específica para realizar o doutorado. Certo? A não ser que eu recebesse uma bolsa específica para a realização do projeto. Aí sim, eu posso acrescentar ela aqui. Caso contrário, não. Então, bolsista de mestrado, bolsista de doutorado, não entra como valor, orçamento aqui, certo? Ele entra, ele não entra, quer dizer. Outras informações justificativa, consideração, critério do pesquisador, e a bibliografia é toda a bibliografia que você utilizou na construção do seu projeto. Então, é só copiar do projeto e colar aqui, certo? E aí você vai para o próximo passo. O próximo passo, ele vai aparecer, assim que você clica no próximo, ele vai aparecer essa tela aqui, que é do 6º passo. Então, ele vai te dar essa opção de imprimir a folha de rosto. O que é essa folha de rosto? É uma folha que contém informações do seu projeto e que vai para responsável da instituição proponente assinar. E aí tem alguns casos, né? Em alguns casos, algumas universidades aceitam, por exemplo, que o coordenador do curso assine. Em algumas universidades, apenas o diretor da unidade assina. Em outras universidades, apenas o reitor assina, a reitoria tem acesso legal para assinar. Então, vocês vão ter que descobrir quem que é a pessoa que assina, certo? No meu caso, por exemplo, da Escola de Enfermagem da UFMG, quem assina é a diretora da Escola de Enfermagem. Então, vocês vão ter que ver quem que é a pessoa que assina aí na escola de vocês. Ao imprimir a folha, depois ele me dá a opção de anexar essa folha logo em seguida. Então, imprimi. Então, o meu projeto, eu imprimi, vou sair da tela, levo lá na diretoria, por exemplo, peço ela para assinar, depois volto, abro de novo e vou anexar aqui. Aí eu vou explicar para vocês posteriormente, não esquece disso, como que abre de novo esse projeto. Além disso, ao anexar aqui, então, que ele vai me dar as outras opções, tá? De continuidade. Então, vai me dar aqui opções, que são essas aqui. São brochura da pesquisa,
cronograma, declaração da instituição e infraestrutura. Essa declaração de instituição e infraestrutura é, por exemplo, a carta de anuência. Então, eu preciso de alguns documentos para submeter o projeto na plataforma Brasil, que é, vamos falar de forma simplificada, tá, gente? Porque tem algumas instituições, por exemplo, eu não consigo submeter sem o meu departamento autorizar. Então, é mais uma. Então, vou colocar o basicão. O basicão é carta de anuência, que é a autorização da instituição onde você vai realizar o projeto, te autorizando a entrar lá e fazer a sua pesquisa. Por exemplo, um hospital ou uma unidade básica de saúde, né? Então, essa carta de anuência. Também, a folha de rosto, eu tenho que ter o meu projeto de pesquisa completo, eu tenho que ter cronograma e eu tenho que ter termo de consentimento livre esclarecido. E algumas instituições que eu falei, igual a UFMG, ela me pede também a declaração do meu departamento para colocar esse projeto lá. Então, é mais um documento. Então, aqui, ó, todas essas que eu falei aqui, você vai encontrar aqui dentro. E o que você não encontrar, não tem problema, você pode colocar como outro, por exemplo, esse departamento não vai ter, eu coloco como outro, certo? Então, declaração de patrocinador, concordância dos pesquisadores, material biológico, né? Projeto detalhado é o que eu vou colocar. Aí vocês podem perguntar, mas tem brochura, pesquisa e projeto detalhado, eu preciso colocar todos esses aqui? Não, você pode escolher só um. Escolhe esse aqui, ó, projeto detalhado, né? Que já tem o brochura e não. Então, você vai colocar esses documentos essenciais que eu falei aqui dentro. E aí é só clicar na opção, vai aparecer a opção para você. Opa, desculpa. A opção para você anexar, clicou na opção, anexa. Se quiser, pode detalhar um título e clica no próximo que ele vai fazer o download. Então, todos são assim. Então, vamos supor, vai ficar assim, ó, TCLE, ofício de apresentação, projeto de pesquisa, autorização da pesquisa. Em alguns CEPs, eles pedem também para incluir o documento de checklist do CEP. Então, o CEP tem checklist, aí você tem que incluir esse checklist aqui, né, e verificar se realmente você seguiu os passos do checklist desse CEP. Então, vai ficar nessa tela aqui que eu estou mostrando, como se ela tivesse aqui embaixo com os documentos já preenchidos. Então, vamos supor que eu preenchi todos os meus documentos. Então, eu estou finalizando o passo 6. Desculpa. Então, eu estou finalizando meu passo 6. Então, ele vai pedir aqui, ó, manter sigilo da íntegra do projeto de pesquisa. Eu posso colocar aqui sim ou não. E o prazo até publicação do artigo, até a primeira coleta de dados, então ele vai me dar as opções. Por que eles colocam isso? Porque às vezes, igual eu falei, tem patente, né? E é importante, ou então, às vezes, por exemplo, eu geralmente coloco sigilo no meu, até a publicação do primeiro artigo, para não ter cópia, para, né, essa ideia não sair daí da plataforma, né? Então, dessa forma, eu coloco sigilo e coloco até a primeira publicação. Mas aí você também tem a opção de não, né? Então, responder sim ou não nas opções. Essa tela aqui, gente, a anterior, foi tirada desse manual da PUC de São Paulo. Muito interessante, 2014. E lá nela tem todos os passos que estão nas referências finais, tá? Para quem tiver dúvida também pode consultar, é muito interessante esse manual. E aqui ele dá, né, os compromissos gerais, né, o compromisso como coordenador, compromisso financeiro, orçamento, compromisso de indenização. Então, ele reforça tudo que está lá na normativa, né, na resolução de 466 de 2012. Então, ele vai reforçar tudo aqui, a responsabilidade desse pesquisador. Ao ler aqui, então, você vem aqui no cantinho, aceita, salvar, ou então, já pode enviar o projeto direto para o CEP, certo? Então, ao enviar, não tem como mais voltar atrás, tá? Então, se quiser voltar e conferir passo a passo para ver se completou tudo e no final finalizar, enviar o projeto, pode, tá? Não tem problema.
Então, enviou para o CEP, não tem como mais voltar nas informações. E aí, vamos supor, então, que eu queira, vamos supor, eu falei para vocês que eu posso pegar a folha de rosto, né, e levar para a diretoria, e quando eu voltar, como que eu vou fazer? Onde que eu vou achar esse projeto de novo? Ele vai estar lá na lista de projeto, e aí vai ter uma lupinha, só clicar na lupa. Clicando na lupa, vai aparecer com algumas opções para mim. Jogar a lixeirinha para jogar todo o projeto na lixeira. Canetinha para voltar a editar esse projeto. E esses dois campos aqui são para visualização. Mas olha só que interessante. Ao você clicar na lupinha, ele já vai aparecer para mim, que é o título do projeto, nome do pesquisador, qual a versão, primeira versão. Vamos supor que você mandou esse projeto para o CEP, ele voltou. Quando ele volta, ele já te avisa aqui, ó, que é a segunda versão, ou seja, a primeira versão teve alguma pendência com relação ao comitê de ética. Aqui também, quando você envia, já aparece o número do CAI. Vai te mostrar quando, o dia que você submeteu, em qual instituição que você submeteu a primeira versão. Aqui ele me fala a situação do projeto, ele me fala que está em edição e a localização atual desse projeto. Por exemplo, vamos supor que é um projeto que vai trabalhar com genética. Ele vai lá para o CONEP. Então, ele vai me falar aqui, ó, se ele está sendo avaliado pelo CEP ou pelo CONEP, porque geralmente é avaliado pelos dois órgãos. Então, aqui ele vai te mostrar onde está esse projeto e o tipo de financiamento. Mas, enfim, basta clicar na canetinha, que ele já vai te levar no passo correto que você parou, que é o passo 6, certo? E se você quiser voltar, a todo momento também pode voltar nos outros passos. Bom, aqui as referências das imagens, algumas imagens aí que eu utilizei, e as referências. Sempre quando vocês forem submeter um projeto na Plataforma Brasil, se for, né, da área da saúde específica, né, da enfermagem, sempre leia a resolução 466 de 2012 antes, porque ela vai te dar dicas de coisas essenciais para ter nesse projeto, certo? E se for no SUS, além da 466 de 2012, também fala para vocês lerem 580 de 2018, né, que também vai ter informações lá muito importantes, que são frases que é essenciais para você ter no seu projeto e não deixá-lo pendente, né, ser aprovado com maior facilidade, você até mesmo entender para que serve, certo? Então, é isso. Aqui estão as referências, muito obrigada. Aqui é meu e-mail, né, para quem tiver alguma dúvida posterior a esse momento aqui. Também deixo aqui também para vocês o meu Instagram, que eu inaugurei há 2 meses, né, uma enfermeira doutoranda, no qual eu sempre coloco muitas dicas em relação ao comitê de ética, a relação a trabalhos acadêmicos, certo? Então, se quiserem dar uma olhada, podem ir lá também para ver. E é isso. Deixa eu ver como Simone, muito obrigada. Foi uma apresentação riquíssima. Eu tenho certeza que teve muita informação aqui que muita gente não sabia. E agora eu queria ler para você algumas perguntas, pode ser? Pode, deixa eu só... Como é que eu faço para sair daqui, hein? Acho que você tem que ir no ESC. ESC. Ah, tá. Aquela muito tecnológica aí, né, gente? E aí, na parte de baixo, eu acho que você pode clicar, tipo, parar a apresentação. Tá. Camila, enquanto todo mundo se organiza, gente, só para falar, o link para a lista de presença da palestra está no chat. Então, já tem o link para o formulário para todo mundo acessar e preencher até o finalzinho. Tá bom, então a primeira pergunta aqui é da Luana Ferreira, que ela falou, então pesquisas com dados secundários de domínio público, exemplo, DataSUS, não há necessidade de submeter ao CEP, independente do tipo de trabalho, TCC, dissertação ou tese? Sim, independente, não precisa. Agora tem que ver, é só DataSUS, você vai usar o DataSUS para comparar, por exemplo, com o município. Vou comparar e você tem que coletar dados do seu município específico, aí tem que passar pelo comitê de ética. Caso contrário, não. É só DataSUS. Não, então não precisa de comitê de ética, porque DataSUS é o dado já
disponíveis, tá? Então, são dados públicos, então não há necessidade. A segunda, a Gabriela Gonçalves Amaral, perguntou: uma pergunta. Caso o município não tenha o CEP, não é preciso inseri-lo como coparticipante? Então, como eu falei para vocês, não é obrigatório. É interessante inserir? Sim, é muito interessante inserir. Mas não tem a obrigatoriedade de você inserir ele lá. Mas, conselho, tá, gente? Pesquisador para vocês, de quem é de comitê de ética. Insiram, porque aí vocês vão estar visibilizando também a pesquisa de vocês e o município no qual vocês estão fazendo. Então, fica mais fácil até para a gente fazer uma análise ética. A Fabiana Costa Machado, ela fez uma consideração bacana, que ela falou que é lembrar que o nome dos arquivos, ele não pode ter espaço, senão não anexa. Ah, sim. Eles até falam essa regra, né? Que tem que ter... Como é que chama esse tracinho embaixo? Esqueci o nome dele. Underline. Quando for nome composto, tem que ter underline, ao invés de espaço. A Andressa Silva Torres dos Santos perguntou: se a minha pesquisa será com profissionais de enfermagem do Brasil via online, não preciso inserir as instituições coparticipantes e a carta de anuência? Essa é a primeira pergunta. Você prefere responder essa e depois eu... Vou responder essa. E aí, acontece, pelo que eu estou entendendo, você não vai pegar de uma instituição específica. Você vai pegar do Brasil. Então, o Brasil, né, você já está falando, é do Brasil. Então, não precisa de colocar como participante, não precisa pegar anuência. É a mesma coisa, vamos supor, você vai fazer uma pesquisa com idosos que vão à igreja todo domingo. Eles não têm uma instituição. A instituição não é a igreja, certo? Então, eu vou lá na porta da igreja e coleto o dado, né, com consentimento informado desses participantes, eu coleto. A mesma coisa, uma pesquisa na praça. Eu vou fazer uma pesquisa na praça. Eu quero pesquisar quem passar aqui, hoje na praça, no dia de domingo ensolarado, certo? Então, não tem instituição. Então, você está pegando quem passar ali. Dá outro exemplo aqui, o último, ciclistas, né? Um pesquisador ia fazer uma pesquisa com ciclistas, e os ciclistas não são vinculados a instituição nenhuma, são apenas pessoas que praticam um esporte que é o ciclismo. Então, não precisa. Então, aí você deixou bem claro que é Brasil. Se é Brasil, não precisa de instituição. Agora, se você falar, se eu vou pegar específico dos profissionais que trabalham, vamos supor, no Hospital das Clínicas de Minas Gerais, aí sim, aí você precisa. A outra pergunta dela é: você falou que a bolsa de mestrado ou doutorado, que não é específica para o projeto, não deve entrar no orçamento, mas entra na parte que pergunta de financiamento? Também não. Certo? Financiamento é se você recebeu dinheiro para aquela pesquisa. Por exemplo, eu submeti esse projeto ao PPSUS, por exemplo, que está aberto agora, e eu ganhei 150 mil. Coloco lá. A bolsa do mestrado ou do doutorado, ela é para o curso, ela não é para aquele projeto, é claro, né? A gente acaba desenvolvendo o projeto, é para isso, né? Mas ele não entra como orçamento e nem como financiamento desse projeto. Tá. A gente tem uma pergunta do John. Inicialmente foi comentado que o projeto deve ser cadastrado no nome do professor orientador. Não é possível cadastrar no nome do pesquisador se ele já estiver no mestrado ou no doutorado? Então, há esse problema, porque o CONEP, tá, gente? Eu estou falando pelo CONEP, o que eles falam? Eles acreditam que nós estamos iniciando a pesquisa ou estamos em processo de iniciação da pesquisa. Então, quem faz o cadastro, quem é o responsável, é o nosso orientador. Então, é uma pessoa que está nos orientando a realizar aquele projeto. Então, eles reconhecem isso como uma orientação. Então, esse orientador que é o responsável. Por isso que é importante ter o nome dele também no termo de consentimento livre esclarecido. Então, exemplo, eu sou Simone, eu sou uma professora que atuo já na faculdade de medicina. Só que eu faço doutorado na escola de enfermagem. Por mais que eu já tenha alguma autonomia no meio da pesquisa, a responsável pelo meu projeto é a minha orientadora, não sou eu.
certo? Para o CEP, tá, gente? Para o CEP, para o CONEP. Agora, na minha defesa, é claro que sou eu, certo? Então, assim, eles colocam como se fosse um tutor, um responsável, né? Então, mas é interessante, por exemplo, o aluno de mestrado, doutorado, quem está na iniciação científica, já ir, né, se habituando a fazer esses processos do Comitê de Ética, da Plataforma Brasil, porque o objetivo é isso, a gente ficar independente, né? Ficar independente, fazer pesquisa sozinhos. Então, assim, mas para o CEP, não. Assim, no doutorado a gente até inclui, né? A gente coloca lá o professor como responsável e tal, mas até mesmo devido aos CEPs, porque, por exemplo, na UFMG, eles não vão analisar, por exemplo, um projeto da Simone. Eles vão analisar o projeto da minha orientadora, porque a minha orientadora tem vínculo institucional com a instituição, tem vínculo com a instituição. Então, é dele que eles vão avaliar, é dela que eles vão avaliar, e não o meu. Então, vocês vão ver que alguns CEPs, eles até, eles não avaliam, dependendo da pessoa que submeteu. Tá? Eles têm isso muito rígido, até mesmo porque é um número muito expressivo, tá, gente? De projetos que a gente recebe dentro de uma universidade. Então, por isso que eles limitam. Por exemplo, no hospital ele tem CEP por isso, para os desenvolvimentos dos projetos que foram feitos lá, até mesmo para eles terem ciência do que estava ocorrendo dentro da instituição, né? Para eles conseguir acompanhar. Então é isso. Camila, não estou te escutando. Perdão, faço isso direto. A gente não teve mais nenhuma outra pergunta, então acho que a gente pode encerrar. Queria ressaltar, Simone, que a gente colocou um Google Forms para o pessoal colocar um e-mail e o nome, né, para o certificado, e tiveram, assim, vários elogios. Então, tiveram vários elogios aqui no chat também, falando da sua explicação, da sua didática, da forma como você fala. A gente queria muito, muito mesmo agradecer a sua participação, foi, assim, riquíssimo para a gente, tenho certeza, assim, que foi de muito proveito para todo mundo que estava aqui, e queria também agradecer todo mundo que participou, que esteve aqui, né, que ficou aqui com a gente até agora, e só agradecer mesmo. Muito obrigada. Bom, gente, eu que agradeço, obrigada aí pela oportunidade, como eu disse, é um tema que eu gosto muito, então, assim, né, a gente limitou a apresentação, né, devido ao tempo, então, falando da importância do comitê, o que é o Comitê de Ética e a Plataforma Brasil, mas tem muito mais coisa ainda para falar, principalmente em termos de consentimento, então, por isso que eu falo para vocês, leiam as resoluções, para facilitar a vida de vocês, né, para que esses projetos não fiquem pendentes, ainda mais agora que todo mundo fica na ânsia, né? Eu quero meu projeto aprovado logo. Não me preocupa, não. Eu também estou vivenciando isso, certo? Então, assim, é bom a gente ler as resoluções, as circulares, né, até mesmo para vocês já criarem esse hábito, porque como pesquisadores, né, não vai ter um orientador para falar para a gente os passos, né? Então, eles seguiam pelas resoluções, pelas normativas, pelas circulares. Então, a gente também já tem que ir seguindo esse caminho. Bom, mas eu queria fechar com agradecimento mesmo. Muito obrigada, Camila, muito obrigada ao grupo, né, por ter me convidado, por ter interessado com essa temática, né? É muito raro a gente ver alunos interessados com essa temática, então é muito bom estar aqui falando para quem realmente quer saber sobre isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Só queria ler um último comentário aqui, que a Laís, ela falou que uma dica que ela tem, só um segundo, porque está subindo aqui as mensagens, no site da Escola de Enfermagem, tem um documento descrito como fluxograma de encaminhamento do projeto, e lá eles detalham bastante os passos. Então, sim. Toda universidade, tá, gente? É bom vocês entrarem. Toda universidade que vocês forem submeter, no caso de vocês, a USP, eles geralmente têm um banco de dados, que seja no site da universidade, eles têm lá todos os passo a passo, eles têm informações, as pessoas do CEP, né? Não precisa achar que
são bichos de 7 cabeças, eles são muito disponíveis, os coordenadores do CEP, a secretaria do CEP. Então, pergunte, vai lá, se informe, né? Eles têm checklist para ajudar, a maioria deles. Então, assim, é muito bom vocês terem esse contato próximo com o CEP da universidade de vocês, certo? Gente, então é isso. Eu queria muito agradecer. Então, a gente encerra o nosso evento de hoje. Eu queria muito agradecer a presença de vocês e também da Simone mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.